A questão 69 da nossa última prova fala sobre o contrato individual do trabalho. O enunciado da questão é: assinale a opção correta de acordo com o contrato individual de trabalho regido pela CLT. É importante aqui assinalar que para o enunciado da questão, a questão então fala: assinale a opção correta de acordo com o contrato individual de trabalho regido pela CLT. O examinador vai tentar confundir o candidato fazendo referências que podem dar a entender que ele está se referindo à alternativa anterior, mas todas, o candidato vai ter que estar prestando atenção, que todas são em relação ao enunciado. Então, a alternativa A: um contrato de trabalho por prazo determinado de 2 anos poderá ser prorrogado uma única vez por igual período. É falso. O contrato por prazo determinado, então aqui se fala sobre uma das modalidades do contrato de trabalho. Nós temos o contrato por prazo indeterminado e o contrato por prazo determinado. Nessa situação, no contrato por prazo determinado, se admite o máximo de 2 anos de serviço. Vamos destacar então aqui que o artigo 442, aliás, o artigo 443, estabelece que, no seu parágrafo 2º, estabelece que o contrato por prazo determinado só será válido se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação de prazo, atividades empresariais de caráter transitório e contrato de experiência. Então, o que isso quer dizer? Nem sempre se poderá ter, não depende exclusivamente da vontade do empresário, um contrato por prazo determinado, e esse contrato vai poder, no máximo, ter uma duração de 2 anos. Então, se é uma atividade corriqueira, uma empresa de atividade normal, não vai poder contratar por prazo determinado, exceto no caso de ser uma atividade excepcional. Então, um contrato por prazo determinado de 2 anos poderá ser prorrogado por uma única vez por igual período. Então é falso porque o contrato por prazo determinado pode ser no máximo de 2 anos. Então a alternativa A da questão 69 é falsa. Alternativa B: no contrato mencionado, o contrato de experiência poderá ser prorrogado uma única vez, porém não poderá exceder o prazo de 90 dias. Vejam bem, aqui se está falando do contrato mencionado. Qual é o contrato mencionado? Como eu já falei antes, é o enunciado da questão. O enunciado da questão é o contrato individual de trabalho regido pela CLT. Então, no contrato mencionado, no contrato individual de trabalho, o contrato de experiência poderá ser prorrogado uma única vez, porém não poderá exceder o prazo de 90 dias. É verdadeiro. No contrato de experiência, dentro do contrato individual de trabalho, ele vai poder ser renovado apenas uma única vez e o seu período máximo pode ser de 90 dias. Então você pode estabelecer, por exemplo, 45 renovável por mais 45, 30 renovável por 60, e assim por diante. 1 renovável por 89, mas jamais se vai poder renovar por mais de uma vez e jamais se vai poder exceder ao prazo de 90 dias. Então, a alternativa B está certa. O referido contrato somente poderá ser acordado de forma expressa. Então, de novo, a observação se está referindo lá ao enunciado da questão. O referido contrato, qual o contrato? Contrato individual de trabalho regido pela CLT. Somente poderá ser acordado de forma expressa. É falso. O contrato de trabalho pode ser acordado de forma tácita, e ele pode ser verbal ou por escrito. É claro que quanto mais se estabelecer, quanto mais se escrever em relação ao contrato, quanto mais as partes registrarem, mais se pode limitar os efeitos. Um contrato individual de trabalho em que não se tem elementos escritos, que não se tem uma concertação, um acordo prévio, se esse contrato não tem nada escrito, o que vale é a CLT. A CLT vai incidir completamente sobre o contrato, ela vai ser o contrato padrão. Agora, na medida em que se estabelece alguma coisa de forma expressa, e forma expressa não necessariamente, mas de regra a forma expressa é escrita, porque a prova da forma expressa, a prova de que houve um acordo expresso é a forma escrita, mas no momento em que ele é de forma expressa, o empregador, principalmente,
proteger mais atrás desse contrato. Então, essa alternativa, o referido contrato, o contrato individual de trabalho, somente poderá ser acordado de forma expressa, é falsa. Então, a alternativa C é falsa. E, finalmente, a alternativa D. É exigida forma especial para a validade e eficácia do contrato em apreço, motivo pelo qual não é permitida a forma verbal. O contrato em apreço é o contrato individual do trabalho regido pela CLT. Então, ele não exige forma especial para sua validade e eficácia. Tanto que, se eu começar, ou se qualquer pessoa começar a de alguma forma prestar serviço, sem que se tenha conversado nada, eu tô passando na frente de uma obra, eu vejo que tem uma obra, e eu começo a assentar tijolos. O empregador, o dono da obra vê, o responsável pela obra ele vê, assente que eu continue assentando tijolos, no final do dia ou no final da semana ele me paga o salário, e o contrato está em plena vigência. Quer dizer, não há necessidade de nenhum elemento volitivo, exceto a prestação de trabalho. Claro, daí a gente vai tentar fugir disso. Não, mas e se o trabalho for clandestino? Se eu for de noite lá todo dia e aumentar... Bom, daí a gente já chega além da normalidade. Né? Mas a questão é que a prestação de trabalho não existe nenhuma forma para sua validade. Tá? Então, questão 69, a alternativa correta é a alternativa B. No contrato mencionado, no contrato individual do trabalho, o contrato de experiência poderá ser prorrogado uma única vez, porém não poderá exceder o prazo de 90 dias. Obrigado.